Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota hoje de Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, vamos fazer a leitura de um livro, a chamada leitura edificante, do livro que nós escolhemos é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje o tema que caiu foi Do Lado de Deus. Do Lado de Deus. Lemos e explicamos, na sequência lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, caiu no item o ódio, que é uma comunicação de Fenelon, em Bordeaux, 1861. Na sequência nós fazemos a oração final com a fluidificação da água, em que nós nos colocamos como instrumentos para que Jesus e seus prepostos possam fluidificar a água, e aí a gente pensa na pessoa que a gente gostaria que recebesse as benesses dessa água fluidificada. Enfim, é completo, porque tem gente na família que só ele ou ela professa a fé espírita, e aí às vezes é até difícil de fazer o Evangelho. O Evangelho precisa ser feito em voz alta, né? Precisa ser falado, precisa ser lido. O Evangelho no lar é para ser compartilhado com a família. Se a família carnal não nos acompanha, que a família espiritual possa nos acompanhar, não é? Então a gente faz. Às vezes sozinho é complicado, a gente lê um pedaço de um livro de leitura edificante, como Segue-me, e aí fazer comentários sozinho, às vezes é complicado. Então a gente grava esse vídeo para a gente fazer junto, né? Então marca um dia e um horário fixo aí na sua casa, né? Uma vez por semana pelo menos, para fazer o Evangelho. Toda quarta-feira a gente disponibiliza o vídeo e você faz no dia que você quiser, tá bom? Tem muitos vídeos lá. Se você está vendo a gente pela primeira vez, dá para você selecionar o tema que você quiser. Lá no YouTube ou no Facebook tem um monte de evangelho lá. E aí você vai, seleciona aquele que você quer e faz aí. Às vezes a família toda professa a fé espírita, quer fazer o evangelho no lar, mas tem uma certa dificuldade para leitura em voz alta, para expressar o que acha que aquilo quer dizer, enfim, tem uma certa vergonha, né? Enfim, cada um é de um jeito. Aí a gente grava isso também, reúne a família toda, coloca no tablet, no computador, na televisão, pelo YouTube, no próprio celular, né? E vê o vídeo e participa conosco. Isso é muito bacana. É a forma de realmente ter um dia por semana, com horário fixo, em que os mentores, benfeitores espirituais estarão na nossa casa, Jesus estará conosco. Então imagina, né? Os espíritos vão ser levados aí na sua casa para poderem ouvir o Evangelho, entender, estudar o Evangelho também, vão ser socorridos. A sua casa vai gerar luz, né? Gerar, como diz Bezerra de Menezes, quando nós fazemos, dizia, né? Não, diz ainda, porque ele também fala isso agora desencarnado, que quando alguém, um lar, faz o Evangelho no lar, emite uma luz muito grande que chega a proteger muitos vizinhos, inclusive, de tanta luz que se espalha daquele ponto. Então, quanto mais pessoas fizerem o Evangelho, mais luz nós teremos, né? Imagina num bairro onde em cada rua, pelo menos uma casa faça o Evangelho no lar. Imagina quanta luz que nós não geraremos, quantas trevas serão dissipadas, quantos espíritos serão resgatados, quantas pessoas deixarão de sofrer. Enfim, só tem benesses, né? É isso. Então vamos lá. Elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é elevar o pensamento até Jesus? Pensar no rosto dele como você o conhece, da maneira que você o conhece. Ah, Fábio, mas eu só conheço aquela forma dele loiro, dos olhos azuis, com o cabelo repartido no meio. Não tem problema, pensa nisso. Tá? Ah, Fábio, eu já sei como é o rosto de Jesus, segundo a ciência. A gente sabe que é um pouco diferente, então não tem problema. Pensa, eu penso naquele rosto do ator, não tem problema. O importante é sua mente identificar que você está pensando em Jesus. Aí sua vibração vai ser, seu pensamento é elevado e a sua vibração vai acompanhar. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Otávio, meu guia espiritual, e cumprimentando o Senhor, cumprimento também todos os guias espirituais de cada um de nós que estamos fazendo o Evangelho. Seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, amigos mentores que normalmente nos acompanham também, o nosso muito obrigado. Senhor Jesus, gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana
E agradecer também, cada vez mais de coração e menos de lábios, por tudo de ruim que nos aconteceu, porque isso nos faz melhorar, nos faz evoluir, nos faz crescer, nos faz eliminar débitos, e isso é muito bom. Quitar dívidas é muito bom. Que seja cada vez mais de coração e menos de lábios, Senhor Jesus, e que o Senhor entenda que a gente está num caminho aí de evolução. Gostaríamos de agradecer também a sua presença, mestre, aqui, como de todos os citados e não citados, para esse evangelho. Agradecer as lições que o Senhor nos deu há 2000 anos, agradecer essas lições que o Senhor repete e complementa agora com o Espiritismo. Muito obrigado pela oportunidade desse conhecimento. E vamos pular já para os pedidos. E nesse pedido que a gente vai fazer para o Senhor, o primeiro deles é que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos nesse momento que vamos fazer o nosso Evangelho, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de tê-lo em nossa família e em meio à nossa família, e principalmente, se o Senhor puder, nos atender aos pedidos, às necessidades que temos aqui, não por nosso merecimento especificamente, mas por um acréscimo de sua misericórdia que já é gigantesca. Mas sabe como é que a gente é, né? Sempre pede um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais, sempre um bocadinho mais da sua misericórdia para nos atender esses pedidos, especialmente aqueles que vamos fazer no final para a fluidificação da água. Muito obrigado pela sua presença em meio a nós, Senhor Jesus. Muito obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco, o acréscimo de misericórdia e principalmente por não desistir da gente, apesar de tão recalcitrantes no mal que nós somos. Muito obrigado de coração e que assim seja. Então é isso, vamos lá, vamos começar. O item é Do Lado de Deus, livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Segue-me sempre começa com uma passagem de Jesus, essa é de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos levar isso ao pé da letra no sentido de que só pelo fato de Jesus ter vindo nós estamos todos salvos. O Espiritismo não é uma religião salvacionista, é uma religião, além de religião, é uma ciência, além de religião e ciência, é uma filosofia de vida, portanto é uma doutrina de tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Científico porque aquilo que nós estudamos tem o cunho científico, tem a comprovação científica. Filosofia porque me ajuda a pensar, a entender, a raciocinar, a desenvolver o bom senso e principalmente conseguir fazer as transformações íntimas que eu preciso fazer, entendendo tudo que está ao meu redor, com o pé na ciência, me dando essa certeza. E religião porque me religa a Deus. Religião vem do latim religare, que significa religar a Deus, e religar e nesse caso religar a Deus. Religião, portanto, característica primordial do Espiritismo, que nos religa a Deus numa fórmula através da filosofia e da religião, com os pés no chão e o bom senso, fazendo com que nós entendamos que todo ser criado por Deus começou como princípio inteligente e vai ser como Jesus, ou até mais do que Jesus. Porque todos fomos criados átomos e todos seremos arcanjos. É um pouco mais complexo do que isso, mas é uma frase de efeito: do átomo ao arcanjo, todos fomos átomos e todos seremos arcanjos. Mas o átomo ainda é mais complexo do que o princípio inteligente propriamente dito. Uma outra frase interessante: fomos criados simples e ignorantes e seremos perfeitos como Jesus. Basta que tenhamos vontade e discernimento para fazer o certo em vez do fácil. E o Espiritismo nos dá essas condições de fazermos o certo em vez do fácil. Certo? Vamos lá então. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Por mais que a gente imagine que tem uma força do mal querendo nos prejudicar e que nós estamos à mercê dessa força do mal, não é assim que acontece. Nós é que somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, não é?
Por muito se atribua à divina providência juízos fulminativos ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Deus não pune ninguém, mas por ser infinitamente bom, nos dá oportunidades de reparação. E por ser infinitamente justo, faz com que colhamos aquilo que nós plantamos. Erro é inevitável. É inevitável, porque somos imperfeitos. Erro. Arrependimento. Descobriu que era um erro, a gente se arrepende, de verdade. O tempo entre o erro e o arrependimento é que nos atrasa a evolução. Espíritos mais atrasados ficam enroscados aqui. Espíritos mais evoluídos passam do erro para o arrependimento mais rapidamente. Depois do arrependimento, que é o começo da expiação, vem a expiação propriamente dita, que pode ser pelo amor ou pela dor. Depois da expiação vem a prova, e depois da prova vem a reparação, o conserto daquilo que eu fiz. Então, erro, arrependimento, que é o começo da expiação. A expiação tem por objetivo criar uma aversão aqui dentro para que eu nunca mais cometa aquilo. Esse é o único objetivo da expiação. E se eu expiar pelo amor, eu já expio consertando aquele erro que eu cometi. E aí, já além de eu pular uma etapa, eu verdadeiramente crio uma aversão aqui dentro sem sofrimento. E quando eu for submetido voluntariamente à prova, para ver se eu não cometo aquele outro erro, eu passo na prova. Via de regra, é muito raro quem expiou pelo amor fracassar na prova. Muito raro. Agora, erro, arrependimento, que é o começo da expiação. Perco as oportunidades de expiar pelo amor e expio só pela dor. Quando expio pela dor, não sou resignado. O que é ser resignado segundo o Espiritismo? É não me revoltar contra Deus porque a culpa é minha e lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. Se eu só reclamo, se eu não acho justo, se eu me rebelo contra aquela situação, eu não crio aversão àquele mal que eu cometi. Eu me acho injustiçado. Quando eu for colocado à prova, via de regra, eu vou cometer o erro outra vez, porque eu não criei aversão aqui dentro. E aí eu fico preso nesse looping de fracassa na prova, arrepende, expia pela dor, prova, fracassa na prova, e demoro para evoluir e fica um monte de coisa por consertar. Então, por muito se atribua à providência divina juízos fulminativos ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância, trabalho suprime tédio e incipiência, falta de sabedoria. Máquinas diminuem esforço, veículos eliminam distâncias. A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. Isso tudo é misericórdia divina. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, erro, conserto, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige pela plástica cirúrgica certos tipos de expiação quando os interessados já fazem por merecer a cessação, o fim da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstruindo em louvor da harmonia e da evolução, igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo fazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Em qualquer circunstância, aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faze o bem, salienta o bem e segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Reconhecendo que Deus está ao lado de todos, procura o bem, pensa no bem, faz o bem, salienta o bem, segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Não do lado físico, porque Deus não é um ser humano, não tem cabeça, tronco e membros, não é um ser antropomorfo que parece o ser humano. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A ideia concebida pelas velhas religiões de Deus, evidentemente, não cabe
a nós espíritas, nós não conseguimos conceber isso. E, portanto, na visão deles, somos até ateus. E que assim seja. Porque naquele Deus das velhas religiões eu não acredito mesmo. Para mim não é daquele jeito. Para o Espiritismo também não. Quem criou o universo como criou não pode ser, não pode dar privilégios a alguém. Não é? Agora, todos nós temos oportunidade de fazer o bem. Pelo menos de pensar no bem nós temos. Todos nós. Procura o bem. Procura o certo em vez do fácil. Faz o bem, salienta o bem e segue o bem. São exortações de Emmanuel para nós. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal. Não te fixes no mal. Seja ele qual for. O mal da humanidade, guerras, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, doenças. Seja o que for, não se fixe no mal. Não é fácil. Porque quando estamos com alguma dor, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela emocional, seja ela o que for, a gente tem tendência a ficar preso àquela situação. Então não é fácil de jeito nenhum, claro que não é fácil. Mas dá para nós treinarmos, não é? E é esse o propósito do Espiritismo, nos dar técnicas para treinarmos ser cristãos. Então procura o bem. Em cada uma das situações procura o bem. Faze o bem. Salienta o bem e segue o bem. O amor é o sentimento nobre que todos nós, a missão nossa, basicamente a nossa missão na vida é amar. Para que eu nasci? Para amar. Fato. Alguns para amar a humanidade com um trabalho gigantesco, alguns para amar a comunidade com um trabalho relativo, e alguns para amar a si mesmo e aqueles que são muito difíceis de serem amados, que só quem tem muito amor permite o nascimento desses seres através de si para poder amar. Certo? O amor em ação é a caridade. E tem alguns primeiros passos simples que eu venho falando há algum tempo, parafraseando evidentemente Emmanuel no livro Escrínios e Luz, por Chico Xavier. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Então eu posso fazer caridade, você pode fazer caridade, sendo cortês com as pessoas. Não revidar, não se vingar, é o primeiro passo do perdão. Então qualquer um de nós pode perdoar, dando esse primeiro passo que é não se vingando. Não torcendo para que Deus seja o meu vingador. Não revidando imediatamente. Não é? E a gentileza é o primeiro passo do amor. A gentileza é o primeiro passo do amor. Ser gentil, todos nós podemos ser gentis. Não tem quem não pode ser gentil. Fábio, mas e se eu for um eremita e viver sozinho no alto de uma montanha e não ter contato com ninguém? Você pode ser gentil com a natureza. Você pode ser gentil com a natureza. Não matando desnecessariamente, preservando o que você puder, coabitando com a natureza, sendo gentil com a natureza. Sendo gentil com os animais, insetos, enfim, que você vai ter contato. Todos nós temos como ser gentis, que é o primeiro passo do amor. Certo? Então dá para ser gentil. Evidentemente dá para ser gentil. Então todos nós podemos amar, todos nós podemos fazer caridade. Aliás, questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é caridade? Como Jesus entendia a caridade? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu posso ser benevolente para com todos. Eu posso ser indulgente com as imperfeições dos outros, se eu quiser. E eu posso perdoar as ofensas, começando por não me vingar, não revidar. Dá.
não é impossível. Fácil também não, mas não é impossível. Dá para fazer. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faze o bem, salienta o bem e segue o bem. Porquanto somente assim estaremos nós realmente ao lado de Deus. Antagônico ao amor temos o ódio, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E Fenelon diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Essa é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nessa vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Existe alguém que você tenha verdadeiramente ódio? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Há pessoas que você odeie. Não estou falando de você falar assim, eu acho que aquela guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, nós estamos gravando esse vídeo em 15 de novembro de 2023, quando tem duas guerras muito significativas, tem várias no planeta, mas duas significativas que chamam a atenção: a guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra de Israel contra o Hamas, um grupo terrorista religioso que tem por objetivo aniquilar Israel e sua crença. A motivação é religiosa, por incrível que pareça. Enfim, não vou entrar no mérito da questão, não acho que nenhum dos dois está certo, porque em uma contenda está certo aquele que não revida. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Se revidou, já não está mais certo também. Então, para mim, não tem certo, não estou a favor desse ou daquele, até porque não estou envolvido na guerra. Então, despertar em mim um ódio por esse ou por aquele não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Até porque o que eu sei é aquilo que é notificado pela imprensa, é aquilo que chegam as informações. Não é necessariamente a realidade. E quando eu não tenho subsídios suficientes acerca da verdade, das intenções, enfim, daquilo que está movendo cada uma das pessoas envolvidas nisso, eu não tenho como fazer juízo de valor. E se não tenho como fazer juízo de valor, é melhor que eu não julgue. Por isso que Jesus falava, não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma severidade que julgares, sereis julgados. Porque eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Eu sei aquilo que a imprensa noticia, eu sei aquilo que as pessoas passam adiante, mas que é um ponto de vista, não é necessariamente aquilo que está acontecendo, ou não é toda a verdade daquilo que está acontecendo. Então, ter ódio desse ou daquele, eu só estou me prejudicando e criando um vínculo desnecessário com o que está acontecendo. Cabe a mim, espírita, orar por essas pessoas, enviando energias positivas para esse local onde tem tanto sofrimento, onde tem tanta dor, onde tem tanta energia ruim. É isso. Fábio, mas que diferença vai fazer? Lembra da história do beija-flor querendo apagar o incêndio na floresta. Pelo menos ele está fazendo a parte dele. Não é? Lembra do menino jogando as estrelas no mar que estavam
após a maré baixar, estavam na praia, iam morrer, estavam na areia, iam morrer queimadas pelo sol, e ele estava jogando, embora milhares que houvesse ali, ele estava jogando as estrelas que ele conseguia pegar, ele estava jogando de volta ao mar, e alguém disse para ele, mas por que você está fazendo isso, né? Não vai fazer diferença. E ele pega uma estrela na mão e fala, para essa faz, para essa faz, para essa também faz, né? Então faça a sua parte, faça a diferença. Se você viu uma imagem qualquer sobre a guerra, sobre aquilo que está acontecendo, tanto em Israel quanto na Ucrânia, tanto na Palestina, né, que é onde está na faixa de Gaza, quanto na Ucrânia, viu alguma imagem de lá, fixe naquilo, naquela imagem que você viu, e mande energias positivas com o seu Pai Nosso, com a sua oração, com a sua reflexão. Procura o bem, faz o bem, salienta o bem, segue o bem, não fica passando adiante. Barra isso. Recebeu alguma coisa da guerra, não passa adiante, né? Não divulgue o que não pode ajudar. Ah, Fábio, mas se eu fizer isso, se eu mandar para outras pessoas, elas podem fazer oração. Faça você a oração e mande a oração. Ao invés de passar a cena horrenda da guerra, mentalize aquilo, faça uma oração e mande um texto na seguinte situação. Vamos orar pelas vítimas da guerra entre o Hamas e Israel, entre Israel e Hamas, entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. E assim vai, conclamando as pessoas. Você não vai ter muitos likes, não, você não vai ter muita gente que vai responder, mas faça a sua parte, salienta o bem, segue o bem, percebe? O ódio só nos afasta dessa situação. Nós temos pessoas que nós odiamos muito perto, e isso é verdade. Você odeia alguém quando você está magoado com alguém. Você só trocou de nome, mas é ódio da mesma forma. Você odeia aquela pessoa. Energia é negativa ou positiva. Você está mandando energia negativa. Ah, Fábio, mas você está falando que eu odeio meu pai, que eu odeio minha mãe, que eu odeio minha esposa, que eu odeio meu marido, que eu odeio meu filho, que eu odeio minha filha. Naquele momento que você está magoado, sim, você está odiando. Saiba dar nome às coisas para você lutar contra elas. Não é? A mágoa, a raivinha, né, magoadinho, tô com raivinha, tô mantendo distância, eu não sei, sabe, qualquer animosidade que você tenha contra alguém é ódio também. Então saiba que isso é ódio e lute contra. Se eu ficar disfarçando na minha consciência, é só uma mágoazinha, não, isso vai passar e tudo mais, enquanto não passa, você está vibrando contra a pessoa. Você está odiando a pessoa e não está lutando contra as suas más inclinações. Esse é o ponto. Então não é masoquismo ou algo que o valha você identificar que aquele sentimento que você tem é ódio. Porque senão você não luta contra. É uma questão lógica. Se eu não conhecer as minhas imperfeições, como eu vou lutar contra elas? Qual o meio mais eficaz de evoluir? Perguntou Kardec aos espíritos, e a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. É a frase atribuída ao filósofo Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo. Conhece a ti mesmo. Inclusive, o mais comum é conhece-te a ti mesmo. Então, conheça-se, saiba quem é você, o que você está sentindo, como você está sentindo, entenda que aquilo é normal estar sentindo e que o natural é lutar contra. Percebeu a diferença? É normal estar sentindo isso, mas o natural é lutar contra. Então eu preciso saber que aquilo existe. Eu preciso saber que aquilo existe. Em qualquer circunstância, não se fixe no mal, seja ele qual for. Fixe-se na situação de resolver aquela situação e ser cristão, voltar a ser cristão o mais rapidamente possível. Aconteceu alguma coisa, o espírita fugiu daqui de dentro, e aí a gente age de uma forma que não é espírita, põe o espírita de novo aqui dentro e muda o jeito de pensar imediatamente e bola para frente.
É isso. É assim. Dê os primeiros passos para a caridade, cortesia, para o perdão não se vingar e para o amor, a gentileza. Tenha isso em mente e vamos fazer o bem. E vamos salientar o bem. E vamos seguir o bem. Vamos procurar o bem. Certo? Vamos lá. Vamos pedir a Jesus e aos benfeitores espirituais que fluidifiquem essa água, fazendo a oração final já pedindo por ela. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. É do meu perispírito para a água. Mas se a minha mente não consegue fazer isso naturalmente, usa a mão, não tem problema. Tá entrando, os fluidos estão entrando aqui pelo chakra coronário, estão metabolizando e vão sair de mim para a água. É só imaginar que estão passando aqui pelo meu corpo e saindo pelas terminações nervosas da minha mão. Vou até sentir, em muitos casos, que esquentou a mão, que é verdade. E aí vai fluidificar a água. Não precisa? Não. Mas se isso te ajudar, ótimo. Ah, mas o que vão pensar, Fábio, se você está esticando a mão? O que vão pensar? Eu não controlo o que os outros pensam. Eu, malemar, controlo o que eu penso. Porque essa pretensão de querer controlar o que os outros pensam. Fato é fato, eu não preciso fazer isso porque eu sei que vai sair do meu perispírito para cá. Mas se a mão ajuda, vou usar a mão. Vai, né? Vamos lá. Elevando mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais, seu Otávio, meu guia espiritual, extensivo a todos os guias espirituais, nosso muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela oportunidade de tê-los aqui e principalmente muito obrigado pela companhia iluminada de vocês. Gostaríamos de marcar para a próxima semana mais um encontro desse, né, aqui na nossa casa, e que tenhamos o prazer da companhia de vocês. Desde já, muito obrigado. Pedidinho, Jesus, não vamos encerrar a oração sem o pedido, né? Não tem jeito, né? Tem que fazer o pedido. Então, Senhor, nesse momento nós pedimos ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições mais uma vez, mas a nossa fé, o nosso desejo de servir, aquilo que move o nosso coração e o acréscimozinho da sua misericórdia para a fluidificação dessa água, para o refazimento perispiritual e corporal das pessoas que cada um de nós vai pensar nesse momento. Obrigado, Senhor, desde já, pois sabemos que, se for possível, o Senhor vai nos atender. Evidentemente, repito, não pelo nosso merecimento, mas por um acréscimo de sua misericórdia. Sabemos o nosso planejamento encarnatório, mas sabemos também que o Senhor pode dar uma moratóriazinha para nós. E é nisso aí que a gente pede, tá bom? Enfim, obrigado, Mestre, obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, benfeitores espirituais, obrigado, seu Otávio e demais guias espirituais. Até a próxima semana, e que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, gotas do Evangelho no lar. Beijo pra você que fica. Tchau.